Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Graças e glórias damos ao nosso Deus, pois Ele é merecedor. E é motivo de muita alegria, de regozijo de mais uma vez esse Deus tremendo e poderoso conceder a cada um de nós a oportunidade de louvar o seu nome, de engrandecê-lo, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir o que Deus tem a nos dizer essa noite, que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar ao meu coração e ao teu coração, amém? Eu peço aos amados que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. A palavra lá vai nos dizer assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, queremos, ó Deus, nesta noite externar a nossa alegria diante de Ti e apresentar, ó Deus, os nossos sacrifícios à Tua santidade. Pedir, ó Deus, que no nome do Teu Filho amado Jesus, o Teu Espírito ele venha conduzir este culto esta noite e que possamos, ó Deus amado, tão somente sair daqui cheio, aleluias, da Tua palavra, cheio do Teu Espírito, ó Deus, para que possamos, na nossa caminhada, estar firme no Senhor. Pedimos a Tua direção em nome de Jesus, e que todo empecilho, ó Deus, caia por terra, todo empecilho bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Que as nossas mentes, ó Deus, venham estar livres para Te adorar em espírito e em verdade. Abençoa, ó Deus, a todos os irmãos que aqui estão presentes, que se esforçaram, que o Teu Espírito os conduziram até aqui, aleluias. E aos irmãos, ó Deus, que não puderam vir, que o Senhor também alcance com as Tuas mãos poderosas, fortalecendo, dando ânimo, ó Deus, e concedendo a cada um novas oportunidades para ouvir a Tua palavra, para estar, ó Deus, juntamente conosco, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Assim oramos, agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que
Filho amado, pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória, o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás. Por saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. Há uma palavra
dos teus pés, eu sei que pisarás. E as pessoas que eu tocar em tuas próprias mãos, eu sei que tocarás. Por saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. Uma palavra viva em mim. Bem maior é aquele que está em mim. Uma palavra viva em mim. Bem maior é aquele que está em mim. Não ando só, não ando só, ando em ti. Uma palavra viva em mim. Bem maior é aquele que está em mim. Uma palavra viva em mim. Bem maior é aquele que está em mim. Não ando só, não ando só, ando em ti.
Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Boa noite, paz seja com todos, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, pois Ele é grande, Deus tremendo, Deus maravilhoso, compassivo, aleluia. Eu quero também nesta noite estar externando a minha alegria, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, para juntos adorar o Senhor. Sabemos que as lutas são constantes, as dificuldades nos têm sobrevindo e elas, digo a vocês, não vão parar. Sempre teremos dificuldades na vida, lutas, sempre vamos estar sujeitos a situações. Mas uma coisa é certo, há um Deus, aleluia, cujo nome excede todos os problemas, todas as situações, enfermidades, qualquer que seja a dificuldade. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas e é o nosso Deus, amém? O nosso Deus, o único Deus, e Ele é poderoso para conceder-te vitórias, para nos dar, aleluia, as vitórias que nós precisamos. Louvado seja Deus. E esta noite eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, falando acerca de um tema muito instigante, posso dizer, porque é um confronto, demanda um confronto muito grande entre Deus e deuses. E nós sabemos que o único Deus, aleluia, é Jeová. O único Deus é aquele que se manifestou em carne, destruiu, aleluia, todo o mal, levando sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Então esse é o Deus o qual nós servimos. Mas eu quero vos falar de um confronto que aconteceu nos antepassados, mas que nos dias atuais ainda nós estamos dentro desse confronto, muito embora não mais da mesma forma, literalmente da mesma forma, mas em termos espirituais nós estamos vivendo esse confronto dia a dia. Eu quero que você caminhe comigo na palavra do Senhor, no livro de Reis, capítulo de número 18. Reis 18. Glória a Deus.
partir do verso 17, a palavra do Senhor vai nos informar, né, acerca de algo que aconteceu, que os irmãos já têm pleno conhecimento desse acontecido naqueles dias, muito embora nós estamos vivendo constantemente, né, esse episódio, que é confrontando com as situações que nos sobrevêm, as dificuldades, as lutas, as pelejas, né? Então, eu falo que essas dificuldades são lutas externas e internas também. Às vezes guerreamos dentro de nós mesmos com situações outras, coisas que precisam ser resolvidas, coisas que precisam de resposta, e ainda não encontramos essas respostas e continuamos ali, guerreando entre nós, na busca de uma solução para aquela dificuldade em que nós estamos passando. E quando nós vamos estar agora adentrando a palavra do Senhor, nós vamos entender que essas dificuldades, elas sempre esteve no meio do povo de Deus. As lutas nunca estiveram à parte do povo de Deus. Ela está, sabe, assim, no centro, no meio deste povo. Mas isso é maravilhoso porque, queridos, porque aqui estamos nós, amém? Você tem vencido, você tem conseguido vencer as pelejas da vida, as lutas cotidianas, você tem conseguido vencer situações desconfortáveis que ora acontecem na sua vida, porque os vencedores é aqueles que estão inseridos nessa batalha e conseguem vencer. O vencedor é aquele que guerreia, que luta, é aquele que é treinado para a batalha, luta na certeza da vitória. E quando nós falamos nesta visão espiritual, nós estamos falando de que o nosso Deus é quem nos treina para a batalha, amém? É o Espírito do Senhor que tem nos capacitado e nos treinado para as lutas cotidianas, muito embora às vezes nós perdemos algumas batalhas, às vezes nós não conseguimos vencer no nosso dia algumas batalhas, algumas situações, dentro, em nós e fora de nós, não conseguimos vencer, mas é de batalha em batalha que se vence a guerra. Se você não conseguiu vencer hoje, aleluia, o Espírito de Deus vai te preparar, vai te capacitar, vai te dar força, coragem, poder, determinação, para que tu venças esta batalha, esta prova, amém? Glória a Deus. Pois só é aprovado quem consegue vencer. Então, leiamos a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18, e verso 17, que vai nos dizer assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalaíns. Agora, pois, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da casa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Amém? Glória a Deus. Então, nós lemos esta palavra e vimos aqui um silêncio total diante do povo.
um silêncio. Quando Elias faz esse questionamento, faz esta pergunta para todo o povo de Israel, porque se ajuntou todo no Monte Carmelo, pois Elias os chamou, né? Mandou que fosse trazido a ele todo Israel, e assim também os profetas que serviam a Baal e a Aserá, que naquela época era predominante. Todo o povo de Israel estava dividido, eles estavam com a sua mente dividida. Alguns estavam certos de que Baal era Deus, Baal era o Todo-Poderoso, Baal era o Deus da fertilidade, Baal era aquele, sabe, o grande. E ainda ele era casado com uma deusa, né, segundo a mitologia, e essa deusa tinha 70 filhos, e o povo estava empolgado com este Deus, um Deus, né, entre aspas, um Deus com D minúsculo, que todo o povo de Israel estava prostrando-se a ele, porque o rei Acabe trouxera este Deus para ser adorado, né, para ser adorado por aquele povo. Então veja só que durante o reinado de Acabe, ele tornou-se o principal Deus de Israel. Baal tornou-se o principal Deus de Israel. No reinado de Acabe, todos tinham que adorar a Baal. Então o povo estava se afastando, né? Estava se afastando. Elias tinha dito uma profecia que não haveria chuva sobre a terra durante um período de tempo, segundo a palavra dele, e daí o povo começou a sofrer. E quando o povo começou a passar as dificuldades, a culpa foi jogada em cima de Elias, porque era por causa dele que o povo estava sofrendo. Mas o sofrimento não era por causa da profecia de Elias propriamente dita. Aquilo ali era para que o povo viesse a perceber que Deus, aleluia, não estava se agradando com as coisas que estavam acontecendo naquela nação. Deus estava indignado com a situação. Então o profeta havia determinado que não choveria. E quando ele foge, né, ali segundo a história, Jezabel, que é filha de Etibaal, um rei sidônio, ela casa-se com Acabe, e daí a coisa fica mais difícil ainda para o povo, fica muito mais difícil, porque agora vem uma deusa, né, chamada Aserá. Então essa Fenícia, essa Jezabel, ela adorava esta deusa, e ela tinha esses 400 profetas, né, que servia a esta deusa, e o culto a esta deusa era um culto cheio de promiscuidade, era algo desordenado, né, na presença dessa imagem, eles em adoração a este Deus, a esta deusa propriamente dito. Então a gente vê que esta palavra que nós estamos recebendo esta noite é para um despertamento, porque nós estamos buscando resposta. Elias estava indignado com as coisas que estavam acontecendo em Israel, e ele precisava de uma resposta urgente de Deus, para que aquela nação pudesse perceber que estava indo em contramão, indo para o lado errado. Então ele chama aqueles profetas a um confronto, porque aqueles profetas serviam aquele Deus, e eles estavam certos de que tudo o que acontecia era por conta de que Baal estava abençoando, Baal estava enviando bênção para a terra, né?
fazendo isso e aquilo, e todas as coisas, nós entendemos isso, sabemos que tudo é Deus que faz, é Deus que manda a chuva, é Deus que dá o sol, é Deus que faz a terra produzir, mas aquelas pessoas estavam já, de uma certa forma, dominadas na sua mente, porque eles não tinham mais certeza, de que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Observa só, depois de tantas coisas, depois de uma história enraizada, uma história muito profunda do povo hebreu, uma história segura, aonde não há nenhum vestígio de engano. Então este povo estava agora desconfiado, o povo agora não sabia se verdadeiramente o Deus de Israel era suficiente. E às vezes eu tenho por certo que nós nos encontramos assim. Então, o dia da resposta chega. E quando Elias começa, a se indignar e manda que não chova na terra, e as coisas começam a ficar muito difícil para aquele povo, imagine só, o povo já estava fragilizado, o povo já estava dominado, já estava cativo na sua mente, e agora vem uma profecia para que as coisas não tenham andamento, não há chuva, não há mais chuva sobre a terra durante um período de tempo, e muito tempo. Então, se o povo estava com a mente fragilizada, o povo agora vira incrédulo, irmãos. Mas a profecia não era para isso, porque a palavra de Deus não é para a sua morte, a palavra de Deus não é para te destruir, a palavra do Senhor não é para lhe derrotar, para lhe deixar cabisbaixo, não. Deus tem uma palavra para fortalecer o teu espírito, amém? Deus quer que você ande de cabeça erguida, mas às vezes, segundo o que nós ouvimos, o que nós estamos vivendo, a nossa mente fica fragilizada, e quando nós ouvimos alguma coisa da parte de Deus, coisa essa que é para um ajuste, um acerto, às vezes a gente, ao invés de crescer, a gente vem decrescendo, a gente não consegue desenvolver, a gente vai dando passadas para trás, porque as coisas que Deus está falando é tão forte, é tão segura, tão difícil, que a gente acha que não vai conseguir, ou a gente entende que pode até, não é Deus falando comigo, de tão difícil que é a situação. Então, a gente observa aqui, que quando Baal, ele é adorado, ele tem um apoio, além dos 450 profetas, ele tem um apoio de mais 400 profetas de Aserá. Então o povo via que aqueles religiosos eram muito afincados, eles estavam muito seguros de que o seu Deus era o verdadeiro Deus. O povo de Israel estava certo de que Baal era maior que Deus. Eles estavam certos de que Baal podia fazer mais que Deus. É tanto que quando Elias pede para Acabe convocar toda a nação e vir para este acerto de contas, que eu intitulo Dia da Resposta, este acerto de conta, o povo vem, mas o povo vem num desânimo tão grande, que segundo a palavra de Elias, eles ficam calados, eles não conseguem responder, eles não têm firmeza, eles não têm certeza, eles não têm uma fé segura, amém? Então é justamente por conta disso que não há nenhum esforço, não esboça uma reação, porque a fé diminuiu por conta da situação difícil. A fé diminuiu por conta de que já estava adorando a outro Deus, já estava com a mente voltada para outros deuses. Então a gente percebe ali todo aquele povo seguindo
Baal e Elias chama para o confronto, e a palavra diz, no verso 21, Elias falando, quando todo o povo chega a ele, ele diz assim: até quando cocheás entre dois pensamentos? Então nós percebemos claramente que há uma divisão, o povo estava dividido na mente, cocheando entre dois pensamentos. Será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que é Deus falando comigo? Eu não sei. Não havia uma firmeza de pensamento, a mente não estava posta no Deus verdadeiro, no Deus real. Então eles não tinham como estar certos de que o Senhor era Deus. Eles estavam pagando para ver, assim como tem muitas pessoas pagando para ver. Eles ficam ali, divididos. Eu não sou do inferno, mas também não sou do céu, esperando para ver o que vai dar, esperando para ver qual é o que vai vencer. Não há uma firmeza de fé. Então a gente percebe este povo lá no tempo de Elias, um povo que presenciou, que viu grandes coisas, tremendas, assim como esta. Elias disse que não havia chuva, e aí acabou. Então coisas tão tremendas, que um homem de Deus fez com que a natureza, parasse, fez com que a estação parasse, o tempo parou, acabou. Até naqueles dias eles estavam vendo isso, o homem de Deus fez, mas mesmo assim estavam divididos. Quantas coisas foram vistas, e daí a gente volta para nós, quantas coisas nós vimos, quantas coisas nós presenciamos, quantas coisas nós já passamos, desde o tempo em que aceitamos a fé, em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor. Quantas lutas nós passamos, nós atravessamos, quantos vales, quanto nós vimos as mãos de Deus sobre nós, a graça de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes Deus se manifestou com o seu poder, nos dando livramento, sendo conosco. Então, queridos, às vezes com o tempo de dificuldade, de luta, de peleja, tudo isso que Deus fez, todas essas coisas presenciadas por nós, vivenciadas por nós, a gente esquece, quer seja por um dado momento, mas esquece, e as lutas vão ficando grandes, gigantes diante de nós, as pelejas vão ficando gigantescas, vão ficando como gigantes na nossa presença, e nós não conseguimos mais acessar o contato com Deus. Mas a palavra do Senhor diz que quando Elias junta ali os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá, há um momento de confronto, amém? Um momento de confronto. E quantas vezes nós não nos encontramos num dado momento confrontando com os nossos pensamentos, com os nossos atos, as nossas ações, confrontando com as nossas palavras, confrontando com outras pessoas, confrontando com Deus. Quantas vezes também nós não estamos nessa condição? Quantas pessoas, depois de vivenciar tantas coisas, ainda diz: Deus, tu se esqueceu de mim, o Senhor não está me vendo. Mas a palavra do Senhor é fiel, amém? A palavra do Senhor é fiel. Chega um dia em que Deus manifesta a sua graça e glória, em que Deus vai fazer com que você veja, aleluia, a resposta que Ele tem para você, para a sua situação, para os seus problemas,
por tudo que você está passando, Deus tem a resposta. Aqui Elias confronta o inimigo, e tenho por certo que o que estava por trás daqueles deuses que o povo de Israel passou a acreditar era tão somente Satanás, era tão somente o diabo e seus anjos, porque tinha lá Baal e mais 950 anjos, servos deles, né? Adorando a eles. Então Elias chama para o confronto, e às vezes nós, como servos do Senhor, nós não queremos confrontar com a nossa situação, nós preferimos nos ocultar, nós preferimos nos esconder, nós ficamos com medo da situação e preferimos esconder-nos de ir de frente, de bater de frente com a situação, de encarar a realidade das coisas. E daí a gente começa a perder no campo de batalha. Aqui nós estamos vivenciando uma situação em que um povo, cujo Deus poderoso e grande, aleluia, chamado Deus de providência, chamado Deus da cura, Deus da salvação, estava sendo esquecido pelo seu povo, estava sendo deixado de lado pelo seu povo. E quantas pessoas não têm deixado Deus de lado por tantas coisas fúteis? Quantas pessoas não têm deixado Deus de lado por conta de um computador, por conta de um celular, por conta de um papo, por conta de um encontro ali na esquina, no barzinho, ou de estar jogando conversa fora com os amigos. Quantas pessoas não vivem assim? Quantas pessoas nesse exato momento em que nós estamos confrontando aqui no reino espiritual, quantas pessoas que saíram da casa do Senhor estão em dúvida de que verdadeiramente será que aquilo é certo? Será que isso é certo? Será que ser crente é certo? Porque a gente tem visto o diabo fazendo muitas coisas dentro da igreja, acabando com pessoas dentro da igreja, destruindo uma que destrói um bocado. Eu vi um relato de um pastor que depois de muitos anos de pastoreado, saiu da igreja e tornou-se padre porque a igreja evangélica não estava certa. Quantas pessoas confrontando dentro de si acerca de Deus, mas segundo a palavra do Senhor, o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus bom, amém? É um Deus maravilhoso, é um Deus que no deserto Ele fez água brotar da rocha e deu água para os seus filhos. Ele fez com que uma substância chovesse, caísse do céu, e as pessoas eram alimentadas com aquilo. E aquele alimento caído do céu alimentava-os por um dia inteiro. Louvado seja Deus. Era tanto que não podia nem guardar. As pessoas não podiam juntar para guardar. Tinha de comer ali. E ficava alimentado o dia inteiro. Esse é o nosso Deus, que em meio à dificuldade, à luta, enquanto o faraó desistiu da sua ideia de deixar o povo de Deus ir, porque ele viu a mão de Deus sobre ele, ele temeu, ficou com medo e deixou ir. De repente ele volta, ele muda e vai em busca do povo para escravizar de novo, e Deus o afoga no grande mar. Então esse Deus
cuja Bíblia está recheada de coisas grandes, tremendas e profundas que têm acontecido, que continua acontecendo, feita pelas mãos desse Deus. É esse Deus que aquele povo estava em dúvida. É esse Deus que este povo, nesta geração, estão em dúvida de que verdadeiramente Ele exista, de que se Ele é real, ou se só é uma história sendo contada por alguém. Então o povo estava ali e via uma estátua gigantesca, e eles acreditavam que ali estava um Deus. Mas agora eu digo para você, olha para o universo, olha para a terra, olha para o globo terrestre, olha para tudo que você pode ver. Tudo. E por maior que seja, o nosso Deus tem tudo isso na palma das suas mãos. A sua grandeza, louvado seja Deus, é imensurável. Ele é Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. É um Deus que todos nós precisamos, mas é um Deus também que facilmente é esquecido pelas pessoas. A palavra do Senhor diz que Ele dá a nós o ar e a respiração. A vida provém dEle. E ainda nos esquecemos dEle quando a luta é grande. É um Deus que está acima de todo problema, quer seja antigo ou moderno. Não importa as dificuldades, não importa o nome que foram dados às enfermidades, Ele está acima de tudo. Ele é o Senhor. Então Israel estava duvidando, será que é Deus? Será verdadeiramente? Chamou a gente para quê? Não, nós estamos já satisfeitos com Baal. Não, mas o rei está convidando, porque vai haver um confronto. Vamos saber agora quem é Deus. E quando eles chegam lá, para presenciar o confronto, Elias faz esta pergunta a eles, muito instigante, muito poderosa, que mexe com eles. Por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Ora, se ele está dizendo, dizendo ao povo, glória a Deus, até quando cocheais? Por que é que vocês estão agindo dessa forma? Porque antes esse povo tinha o seu Deus, amém? Antes esse povo glorificava a Deus, sim ou não? Antes esse povo estava ali na presença do Senhor, mas agora eles já não sabiam se Deus, o qual ele servia lá, era verdade. Então, aquele mesmo povo que recebeu as dádivas e as bênçãos do Senhor, é o mesmo povo que cochia entre dois pensamentos, que não tem certeza que se verdadeiramente Ele é Deus. Então, este confronto, o inimigo deveria estar pensando, Elias não vai conseguir. Mas por que o pastor diz isso? Porque quando Elias chama eles para um confronto, Elias chama-os para fazer um sacrifício para o seu Deus. Amém? Porque tinha que ter um sacrifício. É necessário que haja um sacrifício. Sem sacrifício não se vê o poder de Deus, a glória de Deus.
Se nós não nos sacrificamos, nós não conseguimos vencer. Elias chama aquele povo para um sacrifício, chama e desafia os profetas a sacrificar. E eles vão sacrificar onde? Em um altar, porque eles preparam um altar para o seu Deus. Mas naquelas terras já havia altares erigidos ao sacrifício ao Deus de Israel. O povo já tinha o costume de sacrificar ao Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro. E quando se chega para o sacrifício, quando Elias chama, o inimigo percebe que o altar, o qual Elias escolheu, não estava perfeito, o altar estava quebrado, e o inimigo sabia que no altar quebrado Deus não se manifesta, no altar sujo Deus não se manifesta, no altar de engano Deus não se manifesta. Aleluia. O inimigo sabia, e ele achou que Elias não ia conseguir. Por quê? Altar quebrado. E agora? Então eu quero que você me escute. Quando Elias chega diante do altar, o altar está como, igreja? Quebrado. Amém? O altar está quebrado. O altar não está destruído, está quebrado, está só danificado. Então, se está danificado, precisava de reparos, precisava de conserto. Amém? E é isso que o inimigo estava sem saber. Quando o altar está quebrado, assim que é consertado, Deus manifesta no altar. E o inimigo não sabia, ele pensava que Deus não havia de se manifestar por conta do altar. Ele não vai receber o sacrifício porque o altar está quebrado, porque o altar está sujo. E com certeza, altar sujo, Deus não responde, Deus não se manifesta. Altar quebrado, Deus não dá resposta. E aqui nós estamos vendo um confronto e vendo que este dia, o qual Elias estava diante dos 950 profetas de Baal, 850 melhor dizendo, né? 450 mais os 400 de Aserá, estava em confronto. Vamos ver, aqueles servos de Baal tinham certeza de que o seu Deus ia responder. Elias tinha certeza de que o seu Deus ia responder, mas o povo de Deus não tinha certeza da resposta de Deus. Elias tinha certeza, Elias sabia que Deus ia responder, ele confiava, mas o povo calou-se, o povo fechou a boca, o povo não deu nenhum amém, o povo não selou a palavra de Elias, não, eles ficaram com medo. Eles ficaram tímidos diante da situação, porque eles já estavam divididos. E a palavra do Senhor diz que o altar estava quebrado. E quando Elias, ele chega ali, ele não destrói o altar que tinha, o restante que tinha ali. Tinha uma parte que estava inteira. Eu não sei como é que está o teu altar. Pode estar perfeito, mas pode ser que uma parte esteja quebrada. Pode ser que esteja rachado, pode estar cheio de cinzas. E você não está conseguindo sentir a presença, você não está conseguindo ouvir Deus falar no teu coração, porque o altar está cheio de cinza. Mas a palavra do Senhor diz que Elias não destruiu o altar. Amém? Porque o altar de Deus fez, não pode ser destruído, queridos. Foi Deus que construiu. Ninguém pode destruir o altar do Senhor. Ninguém pode destruir o altar do Senhor.
A palavra do Senhor, ela diz que o Espírito Santo, ele veio habitar em nós. Amém? No altar de Deus. No altar de Deus, nós somos casa de Deus. Então há um lugar especial, há um altar dentro de nós para essa santidade, para esse Deus Todo-Poderoso. Então Elias chega para arrumar o altar de Israel, queridos, porque o outro altar era dos fenícios, era do povo, era de outro povo, cujo povo de Israel também estava adorando, mas não era deles, o Deus deles não era aquele. E quantas pessoas indo para o lado errado, quantas pessoas servindo a um Deus que não é o seu Deus, fazendo coisas que não é para ser feita, dividido em pensamentos, não sei se vou, não sei se fico, não sei se vai, não sei se não vai. Queridos, a palavra do Senhor diz que nós precisamos estar com a nossa mente edificada no Senhor, amém? Para receber de Deus as instruções para viver uma vida abundante na terra, de guerra, de luta, sim, de peleja, mas uma vida de vitórias. Uma vida de vitórias, porque há um Deus poderoso que vela por nós, ainda que sejamos fracos, sujeitos a falhas, ainda que a nossa fé seja pequena e nós não cremos exatamente, mas Ele continua sendo Deus e peleja por você. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Deus de Israel, mas quem era Israel? Israel foi o povo escolhido, o povo santo, o povo chamado para ser vencedor, amém? Queridos, você é Israel de Deus. Você confirma isso? Você é Israel de Deus. E a palavra do Senhor, que aquele povo é um povo escolhido. Ora, nós somos escolhidos. Você pode entender isso? Dentre sua família, dentre uma multidão, dentre milhares de pessoas nesta terra, Deus olhou para você, Deus viu e escolheu você com um propósito. Amém? Não é por acaso que você está nesse lugar, não é por acaso que nós estamos aqui. Sim, há as nossas indiferenças como ser humano, mas isso pode ser arrumado, o altar pode ser consertado, porque Deus quer se manifestar no altar. Deus quer se manifestar no altar, mas o altar tem que estar consertado. E Israel, aleluia, é o povo escolhido, o povo chamado para ser vencedor. Mas o que acontece? Esse povo não quis obedecer ao Senhor, seu Deus, porque esse povo é um povo que tem livre arbítrio. Livre-arbítrio. Agora me diga, com certeza, esse livre-arbítrio serve para quê? Para a gente decidir coisas boas, também coisas ruins, porque se esse livre-arbítrio que eu tenho, essa livre vontade que eu tenho, eu não escolho Deus. Ah não, mas porque já é um livre-arbítrio, você escolhe o que você quiser. Ora, eu preferia não ter livre-arbítrio e ser guiado pelo Espírito Santo o tempo inteiro. Eu preferia não ter livre-arbítrio para ser conduzido por Deus e só por Deus. Mas eu tenho livre-arbítrio e eu sou conduzido pelos meus próprios pensamentos. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu sou conduzido aos erros, eu sou conduzido às falhas, eu sou conduzido porque eu sou livre. Então o povo aqui estava na livre vontade, mas essa livre vontade fazia o quê? Separava eles de Deus. Quantas e quantas pessoas espalhadas no mundo, você que me escuta, livre vontade e separado de Deus,
Se Deus é a melhor coisa que existe, se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é justo, é longânimo, se Deus é perdoador, por que não escolher a Ele? Por que não viver para Ele? Por que não se doar a Ele? Então, o meu livre-arbítrio diz que eu tenho que ir para Baal, o meu livre-arbítrio diz que eu tenho que ir para os profetas de Aserá, e seja lá os das quantas que forem, mas eu quero ver um Deus, eu quero ver a estátua do meu Deus. Eu louvo o Senhor, porque a gente não vai ver essa estátua, viu, gente? Muito embora as pessoas tentam definir Deus na pintura, na escultura, mas ninguém consegue na íntegra defini-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse Israel não obedeceu ao Senhor seu Deus. O altar estava quebrado, então Deus não ia se manifestar. Deus não ia manifestar o seu poder no altar, porque estava quebrado. Louvado seja Deus. Vocês me aguentam um pouquinho. Daqui a pouco nós estamos encerrando. Mas esta é a palavra que o Senhor nos traz esta noite. Mas o que está deixando o altar sem resposta? Porque se o altar está quebrado, não vem a resposta de Deus, sim ou não? Mas o que é que está deixando esse altar sem resposta? Está quebrado onde? De que forma ele está? O que está impedindo Deus falar, Deus manifestar-se no altar? Não sei. Do meu altar eu sei, mas do teu eu não sei. Das pessoas que estão me ouvindo eu não sei. O que está deixando o altar sem resposta? Pode ser a mentira, mas alguém até já me disse, uma irmã, uma certa época me falou: pastor, tem hora que a gente fala umas mentirinhas santas. Eu fiquei sem entender essa mentira santa, porque mentira é mentira, santidade é santidade. Eu falei, mas é assim o negócio? É umas mentirinhas santas, não ofende, não. Tá bom, então o altar vai ficar sem resposta por causa da mentira santa, porque Deus não está conivente com isso. Então veja só, a inveja, o orgulho, a ira, a palavra diz: ireis, mas não pequeis, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, a prepotência, né? Contra as pessoas prepotentes. Tudo isso eu estou falando acerca do altar que Elias chegou lá para ver. E quando ele chega, o altar estava quebrado. Agora eu estou falando para vocês o que é que está deixando o altar quebrado. Está tendo resposta de Deus? Deus está manifestando no altar? Você está contente, está alegre com teu Senhor? Não há nada te impedindo, né? Prepotência, a prepotência também, altar quebrado, falsidade, murmuração, as dúvidas, a injustiça, a rebeldia, a avareza, as fofocas, tudo isso deixa o altar quebrado. E se os irmãos forem contar o que foi dito aí, vai ser 12 palavras, né, que eu disse, mas que eu coloquei, não está propriamente na palavra de Deus, mas eu coloquei isso para representar as pedras que Elias pegou, né, as pedras que estavam impedindo, que estavam faltando no altar. Então veja só que ali Elias vai reparar o altar. Então essas pedras, essas palavras que foram ditas, deixam o altar sem resposta de Deus,
mas Elias está preparando o altar para que Deus responda, porque o povo está precisando de abrir os olhos da mente, amém? Precisa abrir os olhos da mente, precisa enxergar com a mente, precisa enxergar no reino espiritual. E se essas coisas estão atrapalhando, Elias está naquele momento agora pegando também 12 pedras para restaurar o altar. Elias vai restaurar o altar, e o inimigo está vendo, os profetas de Baal estão vendo Elias pegando barro, colocando as pedras e ajustando o altar, botando as pedras lá, e eles estão olhando, o altar deles estão lá, preparadinho, o altar deles já está pronto, já botou lenha, já está tudo certinho, mas Elias está arrumando o altar. Por quê, pastor? Porque para arrumar o altar é mais difícil, irmão. Para arrumar o altar é mais difícil. Para você arrumar em um altar que está pronto é mais fácil, mas para você arrumar o altar e para poder colocar o sacrifício sobre ele é muito mais difícil, porque você tem que arrumar o altar. O altar estava quebrado, Elias agora passa a restaurar o altar, e é isso que o Espírito quer que façamos, que venhamos a restaurar o altar do nosso coração, a nossa vida, restaurar-nos para Deus falar, para Deus responder às nossas indagações, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, para que haja resposta de Deus na nossa vida. Então veja só, que Elias agora se prepara, porque nós estamos aqui num confronto, nós estamos aqui preparando o altar para que haja resposta de Deus. Deus quer responder-nos, mas o altar não está pronto. Então vamos preparar o altar, amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu quero dizer que esta noite você é o Elias. O espírito de Elias está em ti, está em mim, está em nós, para a restauração do altar. O altar precisa de restauração. E eu enumerei aqui algumas palavras que, creio eu, é em contrapartida às pedras que faltavam lá, né? Essas pedras que faltavam, não, melhor dizendo, essas pedras que representam o altar quebrado. Então esta aqui é uma contrapartida, é as pedras de restauração, que em primeiro lugar, a primeira pedra poderosa, né, é o amor. Se a gente não conseguir regar esse sentimento, nutrir esse sentimento dentro de nós, a gente não vai ter resposta de Deus, pois a palavra do Senhor diz que Deus é amor, amém? É a essência do amor, e a gente precisa amar os nossos irmãos, a gente precisa amar os nossos inimigos. Amar os irmãos é fácil, né? A gente precisa amar os nossos inimigos, a gente precisa amar quem fala mal da gente, misericórdia. A gente precisa amar a quem tem inveja de nós, sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos. É a pedra de restauração, é dura, é difícil. Elias está lá, sozinho, apanhando as pedras, mas vai conseguir, porque o altar vai ser restaurado, amém? Nós precisamos de humildade. Jesus Cristo disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Louvado seja Deus, glória seja dada no nome do Senhor. Mansidão, eu vou adiantar aqui essas pedras: bondade, honestidade, ter paz do coração, né? Fazer atos de justiça, ter alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Esforça-te, pois o Senhor se alegra contigo. Então, quando nós nos esforçamos,
Deus se alegra, você se esforçou para vir nesse santuário hoje. Eu sei que tem pessoas por determinados lugares aí que poderiam ir para a igreja, poderiam vir para a igreja, mas não vieram, não foram. Então, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele fica contente quando há um esforço da nossa parte. Quando Josué vai assumir o posto que lhe fora passado, né, por Deus, quando Moisés é morto, agora ele tem que conduzir o povo. Ele não aguenta, é muita gente, é muito difícil lidar com o povo, não é fácil. E Josué sabia tudo isso, que não era fácil lidar com aquela multidão de gente, e ele fica temeroso. Deus fala com ele, Deus chega para ele e diz: olha, eu te forço, eu te ajudo, eu te esforço, tem bom ânimo, levanta-te, esforça-te, amém? Então Deus está dando uma palavra para Josué se orientar. Levanta, ergue a tua cabeça, porque eu sou contigo por onde quer que tu vai, aonde tu andares eu estou contigo, então creia, eu estou do teu lado. Ah, mas está difícil, mas eu estou aqui, tu não vai morrer, tu não vai passar vergonha, dificuldade, mas se passar, eu estou contigo, porque se tu passar vergonha, Deus passa vergonha com você. Ele está do teu lado. Se você está com fome, passa fome e não tem recurso, Deus está passando junto com você, porque Ele não sai do teu lado. Mas todas as coisas têm um propósito. Tudo isso que tu passas agora e todas as dificuldades que tu enfrenta nesse momento, tudo isso amanhã vai ser passado. Deus vai mudar a história. Depois do altar restaurado, Deus vai responder com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Elias pega essas pedras, alegria, fidelidade, ser fiel ao Senhor, louvado seja Deus. Santificação. Haja visto, muita gente diz assim: não, mas a gente não pode ser santo. Pode, a palavra do Senhor está dizendo para nós: semeis santo, porque o vosso Deus é santo. Santificai-vos. Então nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, está lá em Hebreus. Precisamos nos santificar, separar para o Senhor, porque Deus quer responder às causas mais difíceis da nossa vida. Louvado seja Deus. Mas Deus responde no altar, queridos, no altar de sacrifício, amém? Lá em Romanos, no capítulo 12, a palavra diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo ainda diz assim: rogo-vos, irmãos, né, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que maravilha, né? Apresentar, estar presente, prestando um culto por consciência, por inteligência, por sabedoria. Você sabe por que está aqui, você sabe para quem você está fazendo, a quem você está cultuando, você sabe. Então esse é o culto racional, um culto que tem razão e emoção. É um culto prestado a um Deus vivo e não morto. É um culto prestado a um Deus que você sabe que Ele está te ouvindo e vai responder. Aleluia. E Paulo diz no verso 2 do mesmo capítulo, em Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar-vos pela renovação do nosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu tenho que ter uma mente renovada, porque o altar não é aqui, o altar é aqui, aleluia, aonde o Espírito Santo me fala, aonde o Espírito Santo me dá visões, aonde o Espírito Santo me faz sonhar, aleluia, com a graça, com a glória de Deus, com o mover das mãos de Deus, aonde o Espírito Santo diz para mim: sonha, mas sonho grandes, porque o teu Deus é grande, aleluia. Glória a Deus.
Então esse altar precisa ser edificado, preparado, arrumado para a manifestação do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Santificação é necessário. Obediência. Quem busca santificação é obediente, porque não pode haver um santo desobediente. Não tem um santo que seja desobediente, porque quando ele está em processo de santificação, ele está também em obediência, e ele vai sim alcançar isso, conseguir obedecer à voz do seu Deus. Amém? E fé. Fé é imprescindível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é esta fé, me crer no Deus que não se vê, mas tem a certeza que está do lado, tem a certeza que é o providenciador, tem a certeza que é aquele que está conosco, que fala comigo, e eu sinto ele falando comigo. Aleluia. Fé para crer, ainda que ninguém creia, ainda que lá na tua casa as pessoas manguem de você, fica zombando de você e não creia, mas continue na fé, continue crendo, porque a palavra do Senhor diz: quem crê, vê a glória de Deus, e nós vamos ver a glória manifestada no altar do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Já estou concluindo aqui a mensagem, e eu quero que você entenda que é o dia de resposta. Elias foi buscar uma resposta para Deus, mas entenda isso, necessário é, para buscar no Senhor a resposta, que você arrume o altar, edifique a sua casa. Amém? Arrume, ajeita aí, vai lá no subconsciente, vai lá na sua mente, faz uma introspectiva e vê o que é que está deixando o altar desarrumado, e arruma ele, porque a qualquer momento você vai ver a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus descendo sobre ele, e Deus vai te revelar coisas grandes e profundas que você não conhece. Está registrado na palavra do Senhor, lá em Jeremias 33, o verso 3: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? Não sabemos as coisas grandes e tremendas, profundas que Deus quer realizar conosco. Ainda não sabemos, mas temos que estar preparados para receber da parte de Deus, porque se Deus não está respondendo ao teu clamor, então o que está acontecendo? Tu não precisa derrubar o altar para que outro seja construído no lugar. Não, você não precisa derrubar o altar. Elias não derrubou o altar, Elias restaurou o altar. Amém? Glória a Deus. Você não precisa derrubar, sabe por quê, irmão? Porque você, minha irmã, meu irmão, você é o altar de Deus. Então esse altar não precisa ser destruído. Este altar não precisa ser destruído, precisa ser restaurado, reformado. Amém? Glória a Deus. Precisa de reforma, precisa de ajuste. Você vê, a gente está morando numa casa, e quando a nossa casa começa a ficar ali esporriteadinha ali, toda a pintura toda ruinzinha, instalando ali e tal, a gente já olha logo e fala: está precisando de uma reforma. Está precisando de uma reforma, mas a minha palavra não vai reformar a casa, sim ou não? A minha palavra, só porque eu digo está precisando de uma reforma, não vai arrumar. Eu preciso agir, eu preciso batalhar, eu preciso me movimentar para restaurar a minha casa. Aleluia! A minha casa espiritual, eu também preciso me esforçar para restaurar ela, deixar ela prontinha para o Senhor, aleluia, manifestar sua graça. O inimigo sabe, quando o altar está rachado, sujo, quebrado, sabe que Deus não manifesta, que Deus não opera. O inimigo sabe disso, e é por isso que esta noite eu estou orientando você: arruma o altar, arruma. Mas pastor, já está arrumado, glória a Deus. Então, dê manutenção, mantenha arrumado. Mas se não estiver arrumado,
Arruma. Você sabe por quê? Porque Deus responde com fogo. Deus responde com fogo no altar. Então a resposta de Deus vai vir, irmãos. A resposta de Deus virá para a tua vida, mas esteja preparado. Arruma o altar. Amém? Graças a Deus, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor faça prosperar o teu caminho e que você encontre força, entendimento para arrumar o altar. Eu sei que não vai precisar ninguém te dizer o que é que está precisando, porque o altar é seu. Você é o altar. A casa é sua. E ninguém precisa dizer como arrumar sua casa, você sabe arrumar. A única coisa que eu quero dizer para você esta noite é que o Espírito Santo está dizendo para você, para nós, esta noite o Espírito Santo está falando desse jeito. No altar quebrado não há manifestação do poder de Deus. Arruma o altar. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos estar orando ao Senhor e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito a nós, tudo que Ele tem proporcionado. Eu quero desde já continuar agradecendo os irmãos que têm orado por Led. Deus operou maravilhas, ela está se recuperando muito bem. Eu sei que Deus está no controle de tudo e eu agradeço as orações. Sei que tudo aconteceu porque Deus manifestou o seu poder, a sua graça por meio da oração dos santos. Amém? Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Glória te damos, ó Deus eterno, Criador do céu e da terra, Deus cujos olhos está por todo lugar, Deus que nos vê por fora e por dentro. Louvado seja o teu nome. Tu que está acima dos céus, tu que é além dos deuses, oh glórias nós te damos, porque mesmo não te vendo, nós entendemos que tu és grande e tremendo, que tu és todo poderoso, que não há outro como tu, que tu és a salvação, aleluia, tu és o livramento, tu és a cura. Glórias eu te dou, porque o Senhor tem abençoado a tua igreja, o teu povo. O Senhor tem estendido as tuas mãos sobre o teu povo e feito ele atravessar os mares bravios da vida. Por isso toma, meu Senhor, todas as causas dos teus filhos esta noite, em nome de Jesus, e no teu altar, aleluia, responde às orações e às súplicas feitas pelos mesmos. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor já tem feito a nós, e também rogar ao Senhor, grande Deus, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, porque nós necessitamos do seu auxílio, precisamos do Senhor a todo instante, porque nos cerca o mal, toda a maldade, os demônios, os invejosos, os linguarudos. Senhor, são uma mega de demônios que se levantam contra nós, mas nós queremos sim estar diante da tua presença, aleluia, em pé, de cabeça erguida, adorando e bendizendo o Senhor, pois nós sabemos que os nossos inimigos serão subjugados por ti, pois tua palavra nos revela que tu serás inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Por isso entregamos nas tuas mãos a nossa vida, entregamos nas tuas mãos, Senhor, o nosso dia, a nossa noite. Nos dá uma noite na tua presença e um amanhã abençoado, vencendo e vencendo as lutas que nos sobrevier. Por isso, Senhor, que os teus filhos, ao saírem desta casa de oração, sejam eles, meu Deus, agraciados pelo teu Espírito Santo, e que eles vão em paz, e que eles vivam e conservem a paz dentro deles, meu Deus, para que vençam as adversidades da vida, para que as manifestações malignas não tenham vantagem sobre os teus filhos, para que a depressão não os alcance, a opressão não os alcance, para que todos os males desta terra não venham alcançá-los. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós,
nos abençoando. E ainda, se nós atravessarmos um vale, e ainda se estivermos enfermos, e ainda se estivermos em escassez de alimento, Senhor, nós confiaremos em Ti. Nós estamos certo de que Tu virás ao nosso encontro, sarará a nossa terra, nos encherá da Tua graça, alimentará a nossa alma e o nosso corpo, nos dará sanidade no corpo físico, na nossa mente. Por isso é que nós glorificamos a Ti, pois sabemos que não há outro como Tu, ser conosco para a honra, aleluia, e glória do Teu santo nome. Que assim seja, e graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja contigo, aleluia, com a tua família, seja com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todos sempre, amém. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe.